Be all very welcome again to another video. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, se preferirem em português. Hoje nós cobriremos o tour real de Sua Majestade, o Rei Charles III, ao Reino da Austrália. Essa viagem marcou presença em diversos meios de comunicação. Vários veículos jornalísticos, vários vídeos e matérias foram feitas sobre pontos altos e inconvenientes que aconteceram durante a viagem de Sua Majestade a essa distante parte da Oceania, que continua sendo e sempre será um reino de Sua Majestade e do povo australiano. Dito isso, vamos para o Aeroporto Internacional de Sydney e acompanhar a chegada de Suas Majestades neste reino da Oceania. No dia 18 de outubro, Sua Majestade, o Rei Charles e a Rainha Camila chegaram no Aeroporto Internacional de Sydney, na Austrália, para um tour real que teria duração de 6 dias. Sua Majestade subiu ao trono no dia 5 de maio de 2023. E não apenas ao trono inglês, mas ao trono de outras 14 nações ao redor do mundo. Uma delas é o Reino da Austrália. Sua Majestade é, de acordo com a Constituição australiana, que é um país independente desde 1901, o Rei Constitucional da Austrália e chefe de Estado deste país, sendo também o comandante em chefe das Forças Armadas Australianas. A ascensão de Sua Majestade ao trono veio marcada, porém, de diversos obstáculos que até hoje estão sendo superados pelo rei. Um deles foi o seu recente diagnóstico de câncer, contra o qual tem lutado e que tem sido um empecilho para o cumprimento de seus deveres públicos e, principalmente, das viagens reais ao redor do mundo. Essa viagem para a Austrália foi adiada algumas vezes justamente por conta do tratamento de Sua Majestade. Mas agora, Sua Majestade assumiu o papel de chefe de Estado e colocou de lado a sua própria saúde, colocando-se à disposição de seu povo, o povo australiano. Suas Majestades chegaram em um Boeing 737 MAX da Força Aérea Australiana. Descendo as escadas da aeronave, Suas Majestades foram cumprimentadas pela Governadora-Geral da Austrália e pelo Primeiro-Ministro australiano. Outras autoridades estiveram presentes e a Rainha Camila recebeu flores como presente. Depois da saída de Suas Majestades do aeroporto, as velas da Casa de Ópera de Sydney foram iluminadas, assistiram com a celebração da igreja de St. Thomas, do monarca e sua conexão com a Austrália, marcando oficialmente a chegada do Rei dos Australianos ao país. De lá, Suas Majestades se encaminharam para a Casa do Almirantado, que é uma residência oficial do Governador-Geral da Austrália, e também serve de residência temporária para reis, rainhas, diplomatas e autoridades de outros países que estejam passando um tempo em Sydney. O dia 20 de outubro marcou o início do momento de interação com populares. Ao chegarem na igreja, foram recebidos por alunos de uma escola local, que, com toda felicidade e balançando as bandeiras nacionais, receberam as Suas Majestades.
Logo após isso, Suas Majestades encaminharam-se para participar da celebração. Ao final da celebração, Suas Majestades encaminharam-se a cumprimentar todos os populares que estavam esperando, alguns deles desde a alvorada daquele dia, apenas para ter um vislumbre dos monarcas. Okay, straight over. Come here, Pop. Yeah, I'm going to be moving so Get up. Welcome, welcome. Welcome. Sorry. Well done. Ao final dos cumprimentos, a Rainha Camila retornou à casa do Almirantado, enquanto o rei Charles dirigiu-se ao parlamento da Nova Gales do Sul, aonde participaria de uma cerimônia de recepção ao país e faria um discurso no parlamento. Well, please be seated. President of the Legislative Council, Governor and Mr. Wilson, Premier, Chief Justice, State Parliamentarians, distinguished guests, ladies and gentlemen. Having been with you for your 150th anniversary, I am delighted and proud to be able to return to the Parliament of New South Wales in order to celebrate the occasion of your bicentenary. So with the sands of time encouraging brevity, it just remains for me to say what a great joy it is to come to Australia for the first time as sovereign and to renew a love of this country and its people, which I have cherished for so long. So thank you, ladies and gentlemen, for making me feel so very welcome. Thank you. Sua Majestade, então, ofereceu como presente ao Parlamento uma ampulheta para justamente medir o intervalo de tempo que cada parlamentar teria para fazer seu discurso ou fala. Ao final do discurso, Sua Majestade cumprimentou mais populares que estavam esperando-o na parte de fora do parlamento. No, not that one. Pleasure to meet you. Welcome back. Australia. Yes, thank you. Good to see you. Enjoying the weather? That's the face. Yes.
away from the UK. Where did you see yourself? Are you living here? No, no, Dad. I was born in London. Bring phones down as we come past. Enjoy the moment. A bordo da mesma aeronave, um 737 MAX, da Força Aérea Australiana, Suas Majestades chegaram em Canberra, capital do Reino da Austrália. E assim que o público pôde ver Sua Majestade descendo da aeronave, gritos de viva e aplausos puderam ser ouvidos. Ao descer da aeronave, o primeiro-ministro cumprimentou a Sua Majestade, juntamente com outros populares. E logo em seguida, dirigiu-se ao Parlamento Geral da Austrália. Mais alunos estavam aguardando o rei e a rainha e puderam ser por eles cumprimentados, aguardando aquele momento que todo monarquista convicto espera, a oportunidade de cumprimentar ao seu monarca. Após essa pequena recepção, Sua Majestade, Rei Charles III, fez uma breve revista da tropa das Forças Armadas Australianas.
No parlamento, aconteceram duas cerimônias simultâneas, a cerimônia de boas-vindas dos parlamentares e, ao mesmo tempo, uma tradicional cerimônia de boas-vindas dos povos indígenas da Austrália. Sua Majestade falou sobre a importância do crescimento multicultural que a Austrália pode orgulhar-se de ter e a identidade plural da Austrália, formada por diferentes povos e que hoje é um dos países mais estáveis do mundo, possuindo cidades que estão entre as 10 melhores para se viver. In my many visits to Australia, I have witnessed the courage and hope that have guided the nation's long and sometimes difficult journey towards reconciliation. Throughout my life, Australia's First Nations peoples have done me the great honour of sharing so generously their stories and cultures. My own first visit came in 1966, as Prime Minister you mentioned, when I had indeed the life-shaping and life-affirming opportunity to continue part of my education in Victoria. And, ladies and gentlemen, what an education it was. Over the 6 decades since my first visit, I have, of course, witnessed both continuity and great change. It is worth reflecting that Australia's unique character has endured and also evolved, and that Australia has become a stronger nation as a result of becoming one of the most multicultural on earth. Here in Australia, meanwhile, my wife and I will have the great privilege of meeting remarkable scientists, entrepreneurs, and community leaders who are paving the way in environmental management or healthcare, addressing domestic and family violence, promoting literacy and literature, and helping young Indigenous Australians to realise their full potential. I cannot begin to express how pleased we are to be here again, nor how sad I am that it has to be so short on this occasion. When we turn our steps homeward, we will carry memories of friendships renewed, of new ones forged, and of the characteristic warmth and inimitable humour of Australians, which you share with those who are fortunate enough to know you. Ladies and gentlemen. Em seguida, Suas Majestades cumprimentaram os populares, que apareceram às centenas e que, em sua maioria, desejavam boas-vindas ao seu rei. Após a sessão extraordinária do Parlamento,
Sua Majestade dirigiu-se ao Memorial de Guerra da Austrália, construído para lembrar os confrontos dos quais a Austrália participou, principalmente na Segunda Guerra Mundial. E prestou homenagem a 2 soldados, um de origem aborígene e outro que é o soldado desconhecido. Em seguida, Suas Majestades cumprimentaram os populares. De lá, Suas Majestades partiram para outros compromissos oficiais. Incluiu a visita aos Jardins Botânicos da capital, aonde o rei e a rainha da Austrália fizeram uma breve excursão e cumprimentaram alguns dos funcionários daquele local e alguns escoteiros que serviam nas diversas áreas sobre preservação ecológica e desenvolvimento sustentável.
Finalizando seus compromissos em Canberra, Suas Majestades pegaram um avião novamente e dirigiram-se a Sydney para o último dia dos compromissos oficiais. O dia 22 foi certamente aquele no qual a monarquia australiana recebeu o seu renovo e no qual o povo australiano pôde provar aos republicanos que a Austrália quer um rei e não um presidente medíocre. De volta em Sydney, Suas Majestades participaram de uma cerimônia aborígene, similar à cerimônia de boas-vindas ao país. Conversou também, em reuniões privadas, com alguns membros da comunidade de descendência aborígene e ouviu aos seus súditos acerca dos demais assuntos importantes para o povo australiano e de extrema relevância no cenário político atual. Logo após a cerimônia, Suas Majestades dividiram-se e seguiram para locais distintos. O rei Charles visitou o Instituto de Combate ao Câncer, onde também cumprimentou e conheceu alguns dos australianos do ano que estão assumindo a frente das pesquisas deste local, relevante ao combate ao câncer, que é um assunto de importância pessoal ao rei Charles, visto que Sua Majestade em pessoa está lutando contra o câncer. Enquanto isso, a Rainha Camila esteve presente em uma associação de combate à violência doméstica, aonde também participou de um momento de leitura e fez algumas perguntas a alguns dos integrantes daquele mesmo grupo. Logo após isso, Suas Majestades foram convidados para um churrasco real, que aconteceu em uma comunidade nos arredores de Sydney. Lá, Suas Majestades trocaram a coroa por um avental e colocaram a mão na massa, ou devo dizer, na grelha, e prepararam algumas salsichas no tradicional churrasco à moda australiana. Foram recebidos por líderes da comunidade aborígene, cumprimentaram mais alguns populares, assistiram a uma demonstração do pastoreio de rebanhos de ovelhas e estiveram em um momento de discurso, onde Sua Majestade deu algumas palavras sobre a importância do senso de comunidade na Austrália. Logo após um churrasco, Suas Majestades dirigiram-se à Casa de Ópera de Sydney, aonde a monarquia mostrou a sua força. O povo, aos milhares, todos tomaram conta dos arredores do porto de Sydney e desejaram boas-vindas a Sua Majestade. Prestem atenção nessas imagens e levem em consideração que isso foi em um dia de semana e numa tarde.
Houveram relatos de pessoas, como o que vamos mostrar agora, que esperaram por horas para ter um momento pessoal com o rei. I'm really excited. I think this is enormous. The crowd out here is brilliant, absolutely brilliant. And I'm so proud that everyone's come out to see him. The King and Queen receiving a warm welcome from the crowd. It's lovely to meet you. Just standing here for hours. No. Everything's worth it to see you, though. That was just the most wonderful experience, and I wish everyone could have that. This is my God. Em seguida, Sua Majestade participou de uma inspeção da frota da Austrália. Após salvas de tiros, clamor popular e reconhecimento do povo australiano, Suas Majestades finalmente encerraram a visita e dirigiram-se novamente ao Aeroporto Internacional de Sydney, de onde partiram para o encontro da Commonwealth, a Comunidade das Nações, cujo chefe é Sua Majestade em pessoa. Além de ser chefe de Estado de 14 países, Sua Majestade também é o chefe da Comunidade das Nações. E essa Comunidade das Nações engloba, em sua maioria, ex-territórios que eram posse britânica e que até hoje reconhecem a importância da ligação histórica com o Reino Unido, que é personificado em Sua Majestade o Rei Charles III. Este tour real serviu para fortalecer a monarquia australiana e provou-se eficiente. O sacrifício de Suas Majestades deu frutos e culminou na massiva expressão de apoio popular, principalmente à figura do Rei Charles III, cuja popularidade tem subido desde o momento em que assumiu a responsabilidade da coroa. No entanto, alguns desafortunados aproveitaram a visita de Sua Majestade para empurrar goela abaixo na nação o ideal republicano, que age como um parasita, pois, além de sugar a população, ele a descaracteriza completamente. Vejam só o que aconteceu conosco desde o 15 de novembro. Voltando ao que aconteceu no tour real, o problema todo começou quando os primeiros ministros dos estados australianos recusaram-se a receber Sua Majestade no momento de sua chegada no Aeroporto Internacional de Sydney no dia 18.
Apenas para que tenhamos um pouquinho mais de contexto acerca do papel desses tais primeiros ministros de estados, vamos dar uma olhada na história australiana. A Austrália era um conjunto de territórios similares a capitanias e a províncias, que possuíam seus próprios governadores locais, embora todos fossem subordinados, como hoje, a um governador geral. Cada estado australiano possui um primeiro-ministro próprio e um governador próprio. Eles estão diretamente subordinados a Londres, e especialmente ao chefe de estado, que neste caso é o rei Charles III. Então, há dois agravantes. Eles não apenas possuem papéis dentro do estado australiano, como eles possuem papéis quase que similares aos papéis de chefes de governo de países independentes, mesmo sendo chefes de governo de um estado dentro de um país maior. Esta rebeldia, no entanto, despertou a ira popular. Segundo algumas manchetes, diversas pessoas diziam frases como: "Eles não nos representam. O que eles fizeram não é da vontade do povo australiano." Isso reforça a necessidade do povo australiano perceber a importância de possuírem um chefe de estado hereditário e imparcial, visto que os políticos eleitos por eles, que juraram ao rei e, além disso, ao povo, juraram cumprir com aquilo que seus partidos concordam e que os fizeram ser eleitos. Logo, a maioria da população australiana é a favor da monarquia. Isso nos mostra que os políticos, pelo menos a sua grande maioria, facilmente quebrarão com suas promessas para colocar adiante suas próprias concepções para projetar o seu poder e relevância. A mídia republicana tentou esconder isso do povo australiano, mas as redes sociais existem para isso. Elas dão voz ao povo. E não apenas isso, alguns jornais australianos expuseram esta hipocrisia por parte da mídia, principalmente de esquerda, e por parte desses políticos que estão desonrando tanto com o seu cargo quanto com as promessas feitas para aqueles que os elegeram. Outro incidente foi aquele que aconteceu no dia 21 em Canberra, na capital, e, mais especificamente, no parlamento, onde a senadora, cuja relevância é tão grande que eu esqueci o seu nome, fez um papelão, promoveu um show de horrores no parlamento ao final do discurso de Sua Majestade. Proferiu palavras agressivas ao rei, o intitulou de genocida e, inclusive, xingou os seguranças que a estavam retirando do local. Ela é conhecidíssima por promover estes espetáculos desnecessários. É uma hipócrita, porque ela diz que o rei e a coroa tiraram a terra e que o rei não pode mais mandar neles. Eu acho que ela esqueceu que ela está numa monarquia constitucional e não no modelo absolutista. E ela, que se intitula como parlamentar aborígene, possui ascendência britânica. Ela possui integrantes em sua árvore genealógica que eram britânicos e que se mudaram para a Austrália. Embora tivessem acontecido excessos com a colonização australiana, principalmente no final do século XIX, houve um grande incentivo à cooperação dentro da Austrália. E, com a modernização da monarquia, as pessoas passaram a ser efetivamente donas das terras que eram de suas posses. Tanto que hoje na Austrália não existe um terreno que seja de posse pessoal da família real. Esta mesma senadora esteve envolvida em escândalos que levaram à sua falência, em escândalos envolvendo gangues de motoqueiros e em ríspidas brigas com parlamentares que davam direito a xingamentos de todos os lados. Além disso, ela até tentou ser ouvida assim que Suas Majestades chegaram em Canberra naquela mesma manhã, mas o protesto antimonarquista era tão pífio e pequeno que nenhum pouquinho de sua voz pôde ser ouvida a 5 metros de distância, pois esta era ocultada pelas centenas de vozes favoráveis a Sua Majestade. É como se estivéssemos falando de 0,2% contra 99,8%. O Círculo Monárquico do Rio de Janeiro tem uma mensagem aos nossos queridos australianos acerca da monarquia. My dear Australian viewers, it is of great importance that all of you
take a notice of the importance of the monarchy in your country. Monarchy in Australia has so many roots that dates back to its colonization, and not just that. The monarchy in Australia plays a pivotal role into politics, representing the will of the people and its history, saving people from the bad politicians. That were proved more than everything that politicians can easily turn their wheels and deceive the ones who elected them just to promote themselves. It is important, very much important, for all of you to know that we, as Brazilians, do not have the same privilege that all of you have of having a head of state, impartial, and that is always ready to defend the people against the bad politicians, and to represent everything that the people have of most importance, and all the qualities of a people and of a nation. Our country lost its way in the Republican coup that occurred 1889. Our country was thrown in misery since the coup of the Republicans. We are working very hard to restore our dignity and to evolve to the monarchy. Please, it is important that all of you hear our advice to think carefully about your current institution. The monarchy is, scientifically speaking, the most stable form of government, and thus is the one which better suits the people and its history, and that better represents everything a country has of good, and everything a country can offer to other countries. Please, do not listen to the Republicans, and do not give away all the hope and all the glory that Australia have. You are an example of a stable country, of a thriving economy. This is an advice from people who dedicate their lives to study and dedicate their lives to our country. We do expect to have the monarchy brought back to our reality, and it is important for all of you to maintain it in your country. Eu espero que tenham gostado deste vídeo. Não esqueçam de inscrever-se no canal, apertar no sininho das notificações e deixar o gostei, para que nosso conteúdo seja divulgado cada vez mais. Meu muito obrigado. Viva Dom Bertrand, viva o Brasil!